Rocher no Rocher. gol. Não precisa de contratação, tem o Antony como reserva. Lateral direita. E aí vamos considerar as plenas condições possíveis. Aguirre. E daí tu tem o Alan Benítez. Legal, né? Já contratou, tudo bem. Zaga, tu teria numa zaga titular Vitor Gabriel e Vitão, ou Mercado e Vitão. Ou Vitão e Juninho, como acabou, né? Isso, perfeito. E traria algum outro ou o zagueiro tá de bom? Não, o zagueiro, se ninguém sair, eu acho que é isso aí. Lateral esquerdo, o Bernabé hoje tá lesionado, deve voltar a tempo dos jogos contra o Fluminense. E aí tu tem na reserva, vinha jogando... Tem o Ramon, enfim, entre algumas outras opções. Talvez uma contratação para suprir uma necessidade do Bernabé, ou aqui também na lateral esquerda tá de bom tamanho. Não, o Bernabé está de bom tamanho. O Ramon parece um cara insuficiente, mas o Bernabé raramente se machuca. Aí o meio campo que é o problema. Eu traria um 5 e um 8 para serem titulares. Porque senão, vamos lá, tu vai ter que inventar o quê? O Ronaldo não dá. Tu tem que jogar com o Maia. Bruno Henrique, Alan Patrick e Prado, talvez esse meio campo. Não sei o que o Roger vai pensar, mas o Ronaldo é insuficiente, ainda que seja o 12º jogador do Roger, né? Ele não abre mão. E na frente, bom, Valência ou Borré, ou o Matias, né? Eu preferi o Matias, com o Wesley na frente. Eu acho que é mais ou menos essa formação do Inter, pensando com a cabeça do Roger, a não ser que haja uma grande modificação, uma grande mudança estrutural aí no Inter nesses próximos dias, que a gente ainda não saiba, né? Mas enfim, acho que seria mais ou menos essa formação. Ou lá na frente o Carboneiro de um lado, o Wesley do outro e um dos atacantes ali como o homem de referência, né? Claro que aí alguém tinha que ser no meio campo. Perfeito. Antes da gente seguir aqui com a dinâmica, só trazer as novas parciais no YouTube, no Instagram e no Twitter, ó. Vote lá na enquete da Rádio Grenal quem deve ser o goleiro titular do Internacional, Rocher, Antony e Ivan. No Twitter, 75% para Rocher, 14% para Ivan e 11% para Antony. Virou o Ivan. YouTube, 59% para Rocher, 23% para Antony e 18% para Ivan. Segue à frente o Antony. E no Instagram, 72% Rocher, 15% Ivan e 13% Antony. Em todas ganha o Rocher. No Twitter e no Instagram, Ivan à frente, e no YouTube, Antony à frente. Então, aí as enquetes. Bom, a gente parou no meio campo do Internacional, né? Faria 2 contratações, um volante, um 5 e um 8. Um primeiro e volante um segundo volante. Isso. Porque não dá para confiar nos que o Inter tem. Ronaldo, Sim. Maia e Bruno Henrique são caras inconfiáveis. Agora com a lesão do Fernando, eu acho que a principal prioridade é justamente essa. Deveria ser, pelo menos. Deveria ser um número 5, né? O Inter esteve na Europa já, né? Daqui a pouco vem algum reforço que esteja querendo voltar da Europa. O Inter tenta há muitos anos, acho que há uns 3, 4 anos, o Hernani, um brasileiro que joga na Itália. Não sei se de repente seria de novo o alvo do Inter. É um cara que o Inter insistiu demais já nos últimos anos para trazer, não conseguiu até agora. Mas eu acho que serão 2 questões, 2 posições prioritárias. Um 5 e um 8, porque com os que estão aí, não dá para acreditar. Boa. Bom, na frente então, pontas e atacante. Se diz que o Inter também vai buscar um cara pela direita, né? Enfim, não sei se é necessário, mas a tendência é, mantendo o time atual, o Wesley na direita e o Carboneiro na esquerda, como vinha sendo quando o Carboneiro estava em condições. E aí, bom, possivelmente Valência ou Borré, porque creio que para o Roger o Matias é reserva. Boa. Não contrataria você, Leandro Bess, se fosse agora presidente do Internacional, para as pontas e para o ataque? É que eu penso no o que o Inter tem à disposição de grana para fazer isso, né, Gui? Então, por isso que eu digo que o 5 e um 8 seria uma prioridade para mim, não um cara pela direita. Mas tudo indica que o Inter vai buscar um 5 e um 7, né? Um primeiro volante e um cara de ataque pela direita, que é isso que o Inter teria elencado como prioridades. Boa. Então é isso aí. Vamos fazer essa dinâmica agora a respeito do Grêmio, né? De time titular e de quais seriam contratados. Vamos escalar hoje o que é o Grêmio titular, primeiramente, né? É o Thiago Volpi no gol, João Pedro ou Igor Serrote. E aí, como a dinâmica é contigo, Israel Melo, de contratações, tu vai dizendo qual que pra ti é titular ou não. Então, João Pedro. João Pedro, tecnicamente, é o melhor lateral que o Grêmio tem. O problema dele, ofensivamente, defensivamente ele não é tão bom,
mas num esquema bem montado, bem encaixado, ele consegue render bem. A questão do João Pedro é entrar em forma, né? A questão é entrar em forma. O lateral ideal seria, digamos, a técnica do João Pedro com a parte defensiva do Igor Serrotti. Aí seria o lateral perfeito, acho com que a até. raça do Igor Serrotti, até seria, eu acho que o lateral de uma seleção brasileira, né? Se tivesse essas qualidades. Mas hoje, principalmente pensando em parte defensiva do Grêmio, acho que o Igor Serrotti seria titular nesse time. Óbvio, ele volta de lesão. Então o Grêmio hoje não tem lateral. Por isso que o Gustavo Martins joga improvisado, porque o melhor lateral tecnicamente que o Grêmio tem está machucado. O Meli não volta tão cedo. E o melhor lateral que o Grêmio tem defensivamente, e deixando bem claro, ele é melhor, ele é menino e ele tem muito a melhorar também na questão tática. Não adianta só ter raça, garra, entendeu? E não saber como jogar. A prova disso que ele quase foi expulso naquele Grenal na final do Gauchão. Sim. Por ficar empolgado demais. E é normal de um menino. É normal de um menino, né, se empolgar. Mas que ele tem os predicados para que seja o titular da lateral do Grêmio, tem. Hoje seria o Igor Serrotti, mas também volta de lesão. Então acho que nenhum dos dois iniciaria nessa... O Mano Menezes continuaria ainda, como é que eu vou dizer, improvisando, né? Deixando bem claro, né? O lateral direito que foi contratado para ser o titular desse time, João Lucas, é outro que não deu certo, né? Não. Foi pago caro e foi feito, né, toda uma força para contratar e infelizmente é outro que não deu certo aqui, né? Quem sabe, né? Depois desse um mês parado, quem sabe não surge o João Lucas na lateral direita que a gente tanto espera. Mas hoje, em totais condições físicas, se todos estivessem à disposição, acho que o Igor Serrotti seria o titular. Igor Serrotti para ti. Igor Serrotti. Eu gosto do João Pedro, mas o João Pedro tem essa questão, é muito inconstante para se machucar, joga um jogo bem. Defensivamente, ele teria que fazer um esquema onde precisaria bastante dos volantes. Para numa possível, por exemplo, recomposição e cobertura, porque ele sobe bastante, ele apoia muito, faz bastante gols, só que aí deixa os buracos lá atrás. Então tu tem que ter um meio campo, principalmente volantes, que sejam aqueles que vão dar sustentabilidade. E justamente o que o Grêmio não tem. Justamente o que o Grêmio não tem. Zaga, Wagner, Leonardo e Kahneman são teus titulares? Hoje sim, porque o Kahneman foi indispensável voltar para mudar a parte anímica desse time, né? Eu acho que eu fico imaginando o Kahneman no vestiário dando uma chinelada nessa gurizada e dizendo o que era para a maioria dos que vieram de fora. Quando eu falo gurizada, é os que vieram de fora, né? E dizendo para eles qual é a importância de jogar num time grande como o Grêmio, né? Então o time mudou essa parte anímica, essa parte de vontade, de garra depois que ele entrou. Ele entra num Grenal, né? Eu acho que o Wagner Leonardo se machuca e ele entra no meio do Grenal pelo Brasileiro e o time muda, precisa. Cuejar foi esse jogador que foi contratado para talvez ser o jogador que fosse dividir essa responsabilidade, né? De ser o cancheiro, o peleador do time, né? Mas infelizmente não deu certo. Então hoje, no momento, a zaga do Grêmio é Kahneman e Wagner Leonardo, mas o Grêmio precisa de um zagueiro pelo lado direito, porque, volta a frisar, Kahneman lá na frente vai ter que ser feito um revezamento, ele não vai aguentar disputar todos os jogos, não estou nem pensando em cartões e suspensões, estou pensando só na parte física do Kahneman. E aí na zaga tu tem o Gustavo Martins e o Gemerson, né? Para quebrar galho tá tudo certo, mas pensando em deixar o time competitivo, precisa de um zagueiro a nível de titularidade, principalmente com o pé direito. Marlon na esquerda, tu titular. Esse fechou bem no time, perfeito. Esse não é um lateral, uma Brastemp de ótimo lateral, mas é um lateral muito bom. Okay. Principalmente defensivamente. E o Marlon é legal porque é aquela coisa, né? Às vezes um jogador, as pessoas às vezes não entendem, né, Gui? O jogador, às vezes, o ambiente para ele já não é melhor para ele desempenhar melhor sua função, o seu trabalho, né? E o Marlon estava passando por isso. Ele nunca foi um mau lateral. Só que ele já não estava vivendo um bom momento no Cruzeiro, torcida pegando no pé. Que bom que está fazendo para ele novos ares, né? E ele até deu uma entrevista esses dias dizendo que por ter morado em Porto Alegre, por ter estudado aqui em Porto Alegre, ele se ambientou bem ao ambiente, está bem integrado. E ele fechou bem. Essa parte, qualquer esquema que o Mano Menezes fizer com ele vai funcionar. Ele não é um lateral que tem por característica ser bem ofensivo, não, mas ele resolve bem as coisas pelo lado ali. Boa. E nessa linha defensiva a gente fechou o teu time titular. Tu contrataria em alguma posição? Nem que seja para peça de reposição ou para titular? Eu acho que seria... Primeiro assim, teria que avaliar algumas coisas. Digamos,
o Grêmio, o João Pedro não volta mais esse ano, então o João Lucas vai render o que se espera, ou é mais um Cuejar da vida? É mais um jogador que vai ficar só treinando e não vai entregar aquilo que a gente espera dentro de campo. Se não vai entregar, dá um jeito de tentar negociar um jogador desses. Parece que o Grêmio tentou envolver ele na negociação com o Juventude pelo Kaique, e o jogador disse que não quer. Isso é bom, talvez ele queira mostrar que tem qualidade. Se ele realmente se apresentar e quiser jogar um futebol que, inclusive, ele fez bem pelo Juventude, no Campeonato Brasileiro, não precisa contratar lateral. Zagueiro precisa. Zagueiro para ontem, o Grêmio tem que contratar um zagueiro. Lateral esquerdo não precisa, porque tanto o Marlon tá bem, e o Lucas Esteves, apesar de não ser aquele lateral que talvez o pessoal esperava, por causa que o Grêmio entrou quase que num leilão por ele, numa briga judicial lá com o Vitória, mas ele é um jogador que tem qualidade, num esquema bem arrumado ele pode render bem, e tem aquela questão, né, o Mano Menezes ainda não fez ainda no Grêmio esse ano, mas ele, aliás, fez uma vez ainda até que, mas ele pode fazer aquela coisa que ele gosta muito de fazer, a dobra, né, com dois laterais, Sim, jogando no meio campo, e aí daqui a pouquinho... Eu acho que ele fez com o Luan Cândido jogando na frente, não? Isso, eu acho que na Sul-Americana contra o Atlético Grau, né? Mas, tipo, não tem como, com o Luan Cândido não tem como ter uma amostragem. Então, o Lucas Esteves ali pra defesa, se o João Lucas quiser jogar, não precisa contratar lateral. Mas se ele não quiser, aí teria que contratar um lateral e contratar um zagueiro de perna direita. Boa. Pra defesa, sim. Perfeito. Meias, vamos lá. Hoje, o titular, pra mim, é absoluto Dodi, né? Dodi. Não Hoje. tem... Ele não é o volante ideal pro Grêmio, não. Mas ele é o mais voluntarioso. Se tem uma coisa que não podem falar do Dodi, é falta de entrega, e que nem aqui no Rio Grande do Sul, onde com certeza a gente preza muito mais. O jogador pode não ser aquela primazia técnica, mas tem que ter entrega dentro de campo. Isso aí ninguém pode falar. Ele é o que hoje, a ponto das estrelas que foram contratadas para ser a solução no meio campo, já estarem até em listas de dispensa, né? De ser colocado em segundo plano. Então, Dodi seria o cabeça diário, mas sempre deixando bem claro, se o Grêmio conseguisse um volante de primeira linha para substituir, para ser o camisa 5 ali, seria ideal, né? Claro, se fosse um Cuejar, né? O Cuejar era para ser o cara. Eu gostaria de iniciar essa enquete que tu tá fazendo aqui, essa sketch que a gente tá fazendo, dessa maneira, ó, Cuejar. Esse é o meu volante, esse é meu cão de guarda, mas, cara, o Cuejar tem que querer jogar, né, cara? O Cuejar tem que... Entendeu? A amostragem dele é de 3 anos atrás, mas só depende do jogador querer performar ou não, né? Perfeito. E o segundo volante, o Vila Sante. Vidia Sante. Ou também é dele. E aí, né, entra aquela questão, por exemplo, assim, por que eu acho importante, eu até acabei não comentando na outra hora que tu me perguntou sobre o Carbajo. O Carbajo, por mais que as pessoas falem, o Carbajo é a mesma função do Vidia Sante. Eles são o mesmo tipo de jogador. Mesma função, segunda função no meio campo, com características de ir ao ataque. Vamos lembrar, o Carbajo lá atrás fez até gol em Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho, em 23. O Carbajo, ele é um jogador que tem as mesmas características do Vidia Sante. Ele tem qualidade com a bola no pé. Prova disso que lá nos Estados Unidos ele estava jogando até de terceiro homem de meio campo, né? Então, o Carbajo, ele não pode ser um cara que pode jogar junto com o Vidia Sante, mas aí como duas funções, os dois juntos ali, não na primeira função, e os dois fazendo, vou dar um exemplo, um sobe, o outro fica, se revezando. Daqui a pouquinho o Vidia Sante pode jogar junto com o Alex Santana, o Carbajo pode jogar junto com o Alex Santana. O Mano Menezes tem essa opção de fazer essa trinca de volantes assim, que não é uma trinca defensiva, é uma trinca que tem sustentabilidade e tem mobilidade. Boa. Então, faltou um para fechar o meio campo, teu titular camisa 10 aí. Esse é mais difícil. Aí vai daquela questão. Vou dar um exemplo. Mano Menezes, ele vai manter o 4-2-3-1 que ele está usando? Ok, vai manter o 4-2-3-1. Então, os dois volantes dele provavelmente vai ser Dodi e Vidia Sante. O terceiro, que vai ficar no meio entre esses dois jogadores ali, teoricamente teria que ser o Cristaldo. A torcida do Grêmio pega bastante no pé do Cristaldo, que é um jogador que realmente ele performa bem quando ele quer. E sabe quando é que é quando ele quer, Gui? É quando o time está bem.
O Cristaldo é aquele jogador que quando o time estiver encaixadinho, bonitinho, fluindo, ele vai conseguir jogar e mostrar o seu futebol. Ele tem qualidade. Agora, quando as coisas não estão dando certo, o Cristaldo não é aquele jogador que vai chamar o jogo para ele e dizer assim, ó, toque em mim que eu resolvo, esquece. Ele não tem isso, é uma questão de personalidade dele, ele não tem. Ao contrário, digamos, do Jean-Pierre, que é um menino ainda, que óbvio, está jogando no sub-20, mas ele tem isso, né, na sua personalidade, sabe? Ele chamou o Grenal, aquele dia o sub-20 para ele, o Grêmio estava mal no Grenal, e ele chamou o jogo para ele, conduziu o Grêmio a uma virada, a uma vitória. O menino tem isso. Ah, se ele vai... Você está dizendo o Riquelme, né? E Riquelme, isso. Aí falou Jean-Pierre. Falei Jean-Pierre, desculpa, perdão. Fiquei pensando, perdão. Jean-Pierre, tem outro Jean-Pierre na base, Perdão, Riquelme, gente. É que é tanto jogador que tu acaba se confundindo. É o Riquelme. Que, inclusive, eu falei que me lembra o Jean-Pierre, né? Verdade. Ele tem, óbvio, mais corpo físico só que o Jean-Pierre, mas é o mesmo estilo de jogo. Falta isso no Cristaldo, ser aquele jogador de personalidade de chamar o jogo para ele. E aí, talvez por isso que pediram para a contratação do Alex Santana. Quando vê o Alex Santana vai ser esse jogador, Sim. porque aí ele continua no 4-2-3-1, ele vai manter os dois extremas, Kiki Oliveira com a perna destro pelo lado esquerdo, Alisson canhoto pelo lado direito e o Bright White centralizado. Ou ele pode, daqui a pouquinho, botar os 3 volantes e mais o Cristaldo. Aí, tirando um dos extremos, provavelmente o Alisson indo para o banco, né? Que ele vai para um 4-4-2 mais tradicional, que é o losango aquele no meio campo, né? São variações, né? Hoje eu manteria o time que ele está jogando, que é aquele no 4-2-3-1, com o meio campo ali com Dodi, Vidiaçante e o Cristaldo. Eu ainda conseguiria dar mais uma chance pro Cristaldo. E aí na frente, os meninos ali, o Kiko Oliveira, Alisson e o Bright White. Boa. Seria esse o time. Perfeito. Então, contratações para fechar que tu faria em todo o time. O Leandro Bez fechou basicamente com tem que contratar um 5 e um 8. De repente, outras pontuais a ver. Tu contrataria O Grêmio precisa de um... Urgentemente, o Grêmio precisa de um 3, que é um zagueiro pelo lado direito. Precisa de um número 3. O Grêmio precisa de um número 5, para 6, 5 titular, entendeu? Para não ter dúvida. Ele é o titular, os outros são jogadores de grupo, de reposição, mas o titular teria que ser esse. Não tem muitos nomes no mercado, né? O próprio Danilo Barbosa, se for contratado, é a mesma questão do Kaique. Vem mais, acho que para ser grupo, mas não é aquele resolvedor de problemas. Embora o Danilo Barbosa tenha mais currículo. O cara foi campeão brasileiro sendo titular. Né? Então não dá para descartar o jogador, né? Talvez os valores sejam altos, por isso que o Grêmio desistiu dele e focou no Kaique. Embora os valores pelo Kaique tivessem sido valores muito caros, muito altos, né? Quem sabe, né? Um 9, isso é certo, para pelo menos ser banco do Bright White ali, um centroavante, e daqui a pouquinho poder colocar até numa situação de jogo, colocar os dois para jogarem juntos, já que o Arezzo não quer jogar. Então seria aqui, ó, um 3, um 5, um 9. Eu botaria também um 10 ali, mas sempre lembrando, né? É para ontem que eu acho que tem que subir o Jardiel para ser um 9 e o Riquelme para ser um 10 da base, para eles serem não mais transitórios, serem fixos no time principal, porque esses meninos têm qualidade, eles só vão ganhar experiência no profissional jogando, precisam de minutagem, eles estão fazendo por merecer. Boa. Né? Fazendo por merecer. Eu hoje, agora entrando nos dois debates, né, após os identificados darem as opiniões aí pro Grêmio, precisa da contratação de um zagueiro. Talvez venha a precisar da contratação de um lateral direito, aí a depender do João Pedro, de como vai estar e tal, mas eu acho que em condições ideais o João Pedro é um bom titular e o Igor Serrote é um bom reserva. Volante para mim não precisa contratar, já tem de monte, é saber aproveitar o que tem. Camisa 10, tu tem 2 bons camisas 10 que não estão desempenhando tanto e o Cristaldo foi bem nos últimos jogos, então também não precisa de contratação. Pontas, hoje para mim o Alisson é a grande contratação do Grêmio, é a subida do Alisson, e talvez o contrato de centroavante. E aí, não só para reserva do Bright White, como até talvez para titularidade. Agora renovou até 2027.